Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sábado, dia 12 de outubro de 2024. Estamos introduzindo a lição número 3 do quarto trimestre deste ano, do ano 2024. Nós estamos percebendo que o ano se aproxima do seu final. Já passamos pelo mês de setembro, já adentramos o mês de outubro e já estamos chegando quase que na metade do mês. E a lição, ela é por si mesma uma revelação poderosa da pessoa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não saia daí, participe conosco. Esse canal Mapa do Dia é o canal focado nas pessoas que têm dificuldade de enxergar, de ver, para poder ler a lição da Escola Sabatina e, através da lição da Escola Sabatina, a Bíblia, que é o mapa de Deus, o mapa divino para nos guiar diariamente rumo ao céu. Eu estou me preparando para ir para o céu e espero que você também, nos acompanhando aqui, possa ter o vislumbre, as pegadas, as pistas, os sinais que apontam para Deus. E a gente pode entender através desta lição que o sinal principal, a placa principal que revela quem é Deus e nos leva até Deus é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Então, o tema principal dessa semana é a história do fundo, o prólogo. Nós vamos perceber que a lição 1 e a lição 2, o evangelista João se preocupa em focar nos sinais e, de um modo especial, ele vai lá no final do evangelho dizendo que é preciso crer em Jesus, aceitar Jesus para poder chegar até Deus. E agora o autor trabalha a lição levando a gente para o início do estudo, para o início do livro. E se a gente prestar bem atenção, o início do livro é chamado de prólogo, que é aquilo que conta o pano de fundo, a cena principal do início de tudo. E vai retratar a Jesus Cristo como aquele que está presente na criação, pré-existente antes da criação e que vai trabalhar a própria criação. Então nós temos algumas características para descobrir aqui. Antes, porém, vamos ler João 1, verso 1, que é o verso principal desta semana. No princípio era a palavra, algumas versões traz o verbo, e a palavra ou o verbo estava com Deus, e a palavra ou o verbo era Deus. Nossa, notamos aqui neste início, analisando este verso, e sabemos que o prólogo vai do verso 1 até o verso 18, nós temos um conteúdo riquíssimo, impressionante, para nos preparar para compreender o que o autor quer dizer. E nós encontramos aqui pelo menos 3 características já de cara nesse primeiro verso, que é o verso 1. João 1, verso 1. A primeira coisa que aparece aqui está entre as linhas, e os teólogos, principais teólogos, que são estudiosos do Evangelho de João, estudiosos do Novo Testamento, eles trazem a seguinte conclusão. Pelo menos 3 coisas está claro a respeito de Cristo aqui. A primeira coisa, a primeira característica é a sua pré-existência. Quando o autor fala no princípio, ele remonta à criação. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, quando o termo é usado, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, se todas as coisas foram feitas por Jesus, foram feitas por Deus, e ele estava lá no princípio, significa que ele não foi feito por ninguém.
Tudo foi feito por ele. Então ele não tem princípio, ele não tem fim. Ele é pré-existente. Como explicar isso? Como entender isso? É impossível à mente finita, à mente humana. Nós podemos acreditar no que compreendemos e, pela fé, crer no que não compreendemos. Agora, Jesus é Deus, pré-existente. Não tem como duvidar disso. O texto está muito claro. A segunda característica que esse texto apresenta é que ele não é apenas pré-existente, mas ele é divinamente Deus. Então, ele é retratado aqui com a expressão: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, se ele é um presente passado contínuo, ele é divino. Ele sabe todas as coisas, ele contempla todas as coisas, ele criou todas as coisas. Então, ele é divino. Tanto quanto o texto quer dizer, no princípio era Deus, era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, ele está no nível de igualdade a Deus Pai. E a terceira característica do texto é retratar que Deus, Jesus Cristo, é o Criador. Porque ele criou todas as coisas. Diz o verso 2: sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele está presente em todas as coisas. Se ele é o Criador de todas as coisas, ele criou o mundo, ele criou o planeta, Terra, e quando essa expressão vem no princípio, está remontando a um ponto específico na história. Pode ser na criação, mas pode ser antes da criação do planeta Terra. Ele já estava lá. E ele foi o agente criador da Terra, do planeta Terra, do ser humano, de você e de mim. Então vejam só, a pré-existência divina, a divindade de Cristo e ele como principal responsável agente da criação. Agora, o que o prólogo vai trazer, e a lição dessa semana vai nos revelar, é duas coisas básicas. Quem é Deus? E talvez Deus não seja do jeito que você compreende. Olha, isso é muito profundo. E a segunda coisa, através de quem Deus se revela. Como ele se revela. E a lição vai trazer que Jesus Cristo é a revelação plena da pessoa de Deus. Percebe que a lição vai ser fenomenal, extraordinária? Não deixe de estudar a lição dessa semana, de se aprofundar nos aspectos principais. Porque se a gente compreender isso, a gente vai entender todas as demais coisas. O que João é de diferente dos outros três evangelistas é que ele vai lá atrás, não nos dias de Adão apenas, que é a história genética onde vem Jesus, Davi e depois Jesus. Não, o autor vai mostrar antes de Adão, antes da criação do mundo, no princípio, num ponto determinado da história. Deus sempre esteve lá, Jesus é Deus. Se ele é Deus de todas as coisas, eu quero que ele seja o meu Deus. Eu quero que ele seja o seu Deus também. E eu quero orar sobre isso para você ser abençoado. Feche os olhos. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo se revela na história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na epístola e carta do apóstolo João. Ele é Deus, o Deus divino, o Deus criador, o agente da criação, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Senhor, eu quero que ele seja autor da minha vida e presente na minha vida e na vida de todos os meus amigos. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia e você? Meu nome é Thaís, sou do Vila São José e sigo o mapa do dia.